Trauma é uma palavra que se ouve em todo o lado, não é? Mas o que é que significa na realidade? Nesta análise, vamos mergulhar a fundo no conceito de trauma, mas vistos pela lente da psicanálise, para tentarmos perceber as marcas, por vezes invisíveis, que deixa na mente. E, para começar, olhemos para a origem da palavra. Trauma vem do grego e o seu significado é incrivelmente revelador. Uma marca, um corte, uma cicatriz. Ou seja, estamos a falar de uma ferida. Uma ferida que não se vê por fora, mas que fica lá, marcada na psique. Certo, mas como é que um acontecimento se transforma numa ferida destas? O que é que se passa exatamente dentro da nossa mente para que essa marca se forme e perdure? Basicamente, um trauma acontece quando a mente é atingida por um choque tão, mas tão intenso, que as nossas defesas habituais não conseguem dar conta do recado. Imaginem o sistema elétrico que leva com uma sobrecarga brutal. O que é que acontece? Desliga. É uma forma de proteção. E aqui entra um conceito importante da psicanálise, o ego. Pensemos no ego como uma espécie de gestor interno, a parte da nossa mente que lida com a realidade e tenta manter tudo equilibrado. Ora, durante um evento traumático, o impacto é tão avassalador que este gestor, o ego, perde completamente o controlo. Deixa de conseguir mediar o que está a acontecer e, bem, o sistema todo entra em colapso. E quando a realidade se torna simplesmente insuportável de processar, a mente tem um mecanismo de emergência. Bastante radical, aliás. A dissociação. É literalmente uma forma de nos desligarmos do que está a acontecer. Funciona como um disjuntor que salta para evitar um dano ainda maior no sistema. Este exemplo é impressionante e ilustra isto na perfeição. Uma criança de 3 anos, sobrevivente a um acidente fatal. Sempre que se tocava no assunto da família em terapia, ele punha uns óculos de sol. Não era só para não ver os outros. Era um ato simbólico. Ele estava a criar uma barreira física para representar a barreira mental de que precisava para se proteger de uma dor que era simplesmente grande demais. E isto leva-nos a uma ideia absolutamente central. O que é traumático não é tanto o evento em si, mas a incapacidade de o processar emocionalmente. Isto muda tudo. Significa que o trauma é, na sua essência, algo profundamente subjetivo. O que conta é a experiência interna de cada um. E esta citação de um paciente é brilhante a ilustrar isto. O pai que a minha irmã teve não é o pai que eu tive. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação, com as mesmas pessoas, e ainda assim ter experiências internas radicalmente diferentes. É a forma como cada um de nós processa o que aconteceu que vai definir se aquilo se torna ou não um trauma. Ora bem, e a partir daqui as coisas ficam ainda mais estranhas. Vamos entrar num dos aspectos mais contraintuitivos do trauma, esta tendência que a mente tem de o repetir. Mas porquê? Porquê é que nos vemos a reviver as nossas maiores dores? Este fenómeno desconcertante tem um nome: compulsão à repetição. O que acontece é que a mente, de forma inconsciente, tenta como que dominar ou resolver a experiência traumática original. Só que ao fazer isso, acaba por nos levar a recriar cenários dolorosos, muito parecidos, vezes sem conta, sem nunca conseguir de facto encontrar uma solução. Podemos ver isto como um ciclo, quase uma armadilha. Tudo começa com uma ferida original, por exemplo, uma experiência de rejeição. Depois vem o impulso inconsciente de tentar dominar essa dor. E é aí que, sem darmos por isso, recriamos um cenário doloroso semelhante. O resultado? A dor original não só não é resolvida, como é reforçada. E o ciclo recomeça. É muito importante sublinhar que isto não é uma escolha consciente, de todo. É uma força invisível, mas muito poderosa, que nos faz repetir um guião antigo. Por exemplo, alguém que se sentiu profundamente rejeitado em criança pode, na vida adulta, encontrar-se repetidamente em relações onde acaba por ser rejeitado, quase como se estivesse a confirmar aquela ferida inicial. Então, a grande questão é: como é que se quebra este ciclo? Se uma pessoa está presa nesta repetição inconsciente, como é que se sai disto? Bom, é precisamente aqui que a psicanálise pode oferecer um caminho. O objetivo da terapia não é, atenção, apagar o passado. Isso é impossível. O grande objetivo é mudar o poder que essa memória tem sobre o presente. É sobre trazer o trauma do escuro do inconsciente para a luz da consciência. É falar sobre ele e, aos poucos, encontrar novos significados para o que aconteceu. No fundo, é sobre a possibilidade de reescrever a nossa própria história. O papel do analista é, em grande parte, ajudar a traçar uma linha muito clara entre o que foi o passado e o que é o presente. Ao conseguirmos fazer essa separação, abre-se espaço para um futuro que não seja apenas uma cópia do padrão antigo. É o processo de perceber que o que aconteceu não tem de ditar, para sempre, o que ainda vai acontecer.
E esta ideia de reescrever a nossa história interior não é só uma teoria bonita e abstrata. Pelo contrário, tem aplicações muito práticas no nosso cotidiano. Pensemos num exemplo concreto. Alguém que, depois de um acidente, desenvolve o medo irracional de conduzir. Ao processar essa experiência em terapia, isto é, ao conseguir falar sobre ela, ao trazê-la para a consciência, o poder do trauma começa a diminuir. O medo pode ser superado e essa pessoa liberta-se de uma prisão invisível, tornando a vida de novo possível. Se há uma ideia a reter, talvez seja esta. Compreender o conceito de trauma dá-nos uma nova lente para olharmos para a nossa própria vida. Quando damos por nós a repetir os mesmos padrões negativos, seja nas relações, no trabalho, onde for, talvez a pergunta que tenhamos de fazer seja esta: poderá isto estar, de alguma forma, ligado a algo do passado? E estas perguntas levam-nos a olhar para lá do que é óbvio, para lá da superfície. Dificuldades crónicas no presente podem muitas vezes ter as suas raízes bem fincadas em experiências passadas que nunca foram resolvidas. A resposta para um problema de hoje pode estar numa história antiga que a nossa mente continua a recontar sem que nos apercebamos. Em última análise, a cura passa por aqui, por trazer a história do inconsciente para a luz, para que possamos, finalmente, dar-lhe um novo final. Compreender o trauma é o primeiro passo para nos reapropriarmos da nossa narrativa. É como pegar na caneta e decidir, de forma consciente, como é que a nossa história vai continuar a ser escrita a partir de agora.